Olá, meus irmãos, graça e paz, que Deus nos abençoe nessa manhã, que o Espírito Santo possa falar com você, amém? Eu gostaria de continuar a série de mensagens falando de coisas boas e o tema da nossa manhã é sobre dependência. E para isso eu gostaria de usar dois textos da Palavra de Deus. O primeiro deles está lá em 2 Crônicas, a partir do capítulo 20, e o segundo texto está em Mateus, no capítulo 8, quando Jesus cura um leproso. E quando esse leproso diz a Jesus assim: se tu quiseres, podes me purificar. No primeiro texto temos a história de Josafá. Josafá foi um rei que a vida inteira buscou a Deus. Buscou a Deus a vida inteira e um dia ele foi informado que 3 povos, 3 grandes reis, estavam vindo com um grande exército contra ele. Estava marchando contra ele, prestes a invadir a cidade de Judá. E Josafá, ao ver e receber essa notícia, a Bíblia diz assim que Josafá teve medo. E não é de se espantar, né? Não é de se estranhar que um rei fique com medo ao perceber que a sua terra está prestes a ser invadida por uma multidão de gente. E a Bíblia diz assim que Josafá, então, ele faz aquilo que ele sempre fez. Ele buscou a Deus. E ao buscar a Deus, ele está mostrando para mim e para você a respeito da dependência de Deus. Diante de uma situação da qual ele não conseguia sair, diante de uma situação, de um problema, de uma dificuldade, diante de uma grande multidão, de um exército, que ele não conseguiria lutar ou ganhar essa batalha, ele então reconhece que ele precisa, necessita e que ele depende de Deus. Sabe, a dependência de Deus traz respostas de Deus. A dependência de Josafá a Deus traz respostas de Deus a Josafá. E é interessante que a partir do verso 14 a Bíblia diz assim que um profeta, e o profeta traz a palavra de Deus a Josafá dizendo: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Sabe, a dependência faz isso. A dependência faz com que a nossa luta não seja mais nossa, mas seja uma luta de Deus. Quando dependemos de Deus, a nossa luta deixa de ser nossa e passa a ser uma luta de Deus. O verso 17... Deus ainda diz a Josafá: não tereis que pelejar, e vede a salvação do Senhor para convosco. A Bíblia nos ensina que Josafá poderia ter confiado nos seus recursos, na sua estratégia de guerra, no seu comandante, no seu exército. Ele poderia ter pedido auxílio, ajuda a outros povos, feito uma aliança com outros povos, com outras nações, mas ao invés disso, ele preferiu buscar o Senhor. Ao invés disso, ele preferiu depender de Deus. E o verso 12 tem uma frase muito linda que ele diz: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Olha que interessante, quem depende de Deus tem os seus olhos postos no lugar certo. Os olhos daqueles que dependem de Deus não estão na circunstância, não estão nos problemas, nem sequer na multidão do exército, mas estão colocados em Deus. A dependência faz com que a nossa luta seja a luta de Deus. Deus não desampara. Deus não desampara quem recorre a Ele com dependência e humildade. Prova disso está em Mateus capítulo 8, quando um homem leproso se ajoelhou diante de Jesus, adorando Ele e dizendo: Senhor, se quiseres, podes me purificar, podes tornar-me limpo. Ao adorar a Deus, ao adorar a Jesus e se prostrar diante dele, esse homem, e fazer essa oração dizendo: Senhor, se tu quiseres, podes me purificar. Este homem está reconhecendo que só Jesus pode mudar a sua situação. Ele está reconhecendo a sua dependência de Deus.
Ele está reconhecendo a sua incapacidade de mudar a sua condição e, portanto, a sua dependência de Jesus. Ele está dizendo: Senhor, eu sou impuro, eu sou pecador, eu sou enfermo. E só o Senhor, Jesus, pode mudar essa situação. Eu dependo de Ti, Jesus, para mudar essa situação. Sabe, a dependência faz com que Deus lute as nossas lutas, mas ela também pode trazer perdão aos nossos pecados. E se você espera de Deus algum milagre, comece por esse. Comece pelo milagre da dependência. Clame e chame por esse Deus. E diga a Jesus, diga a Deus: Senhor, eu dependo de Ti. Que Deus nos abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.